Talvez alguns de vocês se perguntem o porquê de um professor de biologia estar sempre fotografando e filmando. É claro que produzir fotos e vídeos de natureza é algo bastante prazeroso, mas também é trabalhoso. Muitas vezes são meses de planejamento e deslocamentos enormes para se chegar a uma foto específica. Além da demora, esse tipo de imagem não possui a mesma demanda de mercado que a fotografia social. Em um único dia, mais de 60 milhões de fotos são postadas no Instagram. Isso não é por acaso. Todos nós somos fotógrafos, mas nem sempre conhecemos o nosso papel nisso. Agora, pense nesses 5 motivos para fazermos fotografias e vídeos e como eles são importantes em nossas vidas. Educação. Se você tem algo a ensinar ou uma mensagem para passar, então precisa de imagens. Muitas vezes ignoramos o papel das imagens no nosso aprendizado, mas isso é um grande erro. Você sabia que Darwin levou um dicionário de cores para a sua viagem de volta ao mundo? Aliás, a forma como cada espécie percebe as cores afeta seu modo de perceber e se relacionar com o mundo à sua volta. Não é à toa que as pessoas cegas precisam de métodos específicos para a sua educação. Nosso aprendizado é normalmente relacionado com a visão. Quando geramos e compartilhamos imagens, estamos educando. Um inseto, por exemplo, pode ser melhor percebido através de uma macrofotografia. O mesmo vale para uma flor e para a interação entre eles. E tudo isso pode ter valores instrutivos dependendo da aplicação. Memória e registro. Além de registrar momentos especiais e que não irão se repetir, você não imagina o quanto a fotografia é um método eficiente para a produção de dados, registrando dezenas ou centenas de megabytes por segundo. Pense no que seria da astronomia sem as lentes e fotografias dos telescópios. Mesmo as câmeras digitais utilizadas na fotografia convencional são equipamentos de precisão. Aliás, a Canon era um laboratório japonês de instrumentos de precisão antes de se tornar fabricante de câmeras. Máquinas fotográficas possuem grande poder de geração e leitura de dados, incluindo sistemas como GPS e o EXIF. EXIF é uma sigla em inglês que significa, grosso modo, formato de arquivo de imagem intercambiável. O EXIF armazena para cada foto dados como data e hora em que a imagem foi feita, qual equipamento fez aquele registro, o espaço de cores representado na imagem, as dimensões e resolução da imagem, as configurações utilizadas, como o tempo de exposição do sensor à luz, a abertura do diafragma, a distância focal da lente e o ISO, uma medida de sensibilidade do sensor ao sinal luminoso, só para citar alguns exemplos. Além disso, uma fotografia digital possui 2 formatos básicos de arquivo, JPEG e RAW. Embora a internet tenha popularizado o JPEG por ser o mais prático, o arquivo RAW é o mais importante na fotografia em termos de qualidade e preservação de informação visual. Isso porque ele armazena maior quantidade de dados capturados na imagem do que os arquivos JPEG e, portanto, possibilita mais resolução e mais flexibilidade na edição. O arquivo RAW em si não pode ser alterado nem descaracterizado. Por isso, ele também serve como um certificado de originalidade da imagem. Esses fatos mostram o poder das imagens como memória e registro. Por isso que fotografias e vídeos possuem um grande poder de contar histórias, construir narrativas e mostrar os fatos, mesmo quando há um tom artístico nisso. Perspectivas diferentes. Fotografias e vídeos podem ampliar a nossa percepção e compreensão da realidade. Quando falamos em filmes e fotografias, é impossível não falar de lentes. Elas são a parte mais poderosa do equipamento em termos de comunicação e criatividade. Uma lente grande angular é capaz de reunir uma imensa paisagem em uma única imagem. Isso porque esse tipo de lente possui um ângulo de captação de imagem mais abrangente do que o olho humano.
Já as lentes teleobjetivas possuem distância focal longa e ângulo de visão muito estreito. Com isso, essas lentes conseguem trazer para perto a imagem de objetos que estejam muito distantes. Isso nos permite explorar visualmente dimensões da realidade inacessíveis ao olho humano e até mesmo possibilitar descobertas. Mais que um simples registro. Fotografar é mais do que simplesmente registrar. Desde quando habitava as cavernas, a humanidade utiliza as imagens como forma de comunicação. As pinturas rupestres são registros, mas são mais do que isso. Elas são elementos de comunicação visual e, embora sejam registros preciosíssimos para a arqueologia e a antropologia, sua função primordial foi a comunicação, a expressão de ideias ou impressões, ou mesmo simples imaginação. Era o surgimento da maior invenção da humanidade, a linguagem escrita. Por isso que até hoje nos expressamos através de imagens, elas fazem parte da nossa linguagem. Seja através de fotos em redes sociais, arte nas ruas, filmes e fotografias, estamos nos comunicando com o olhar do outro e expressando a nossa identidade através do nosso olhar. Imagens por um mundo melhor. As imagens podem tornar nosso mundo um lugar melhor, não apenas porque a arte ajuda a nos sentir melhor, mas também porque uma simples fotografia pode ser algo transformador. Quando fotografamos um animal raro, estamos transmitindo a mensagem de que aquele lugar precisa ser protegido. As fotografias de paisagem, por exemplo, parecem ingênuas e inocentes, mas carregam um peso enorme. Isso porque a paisagem, ou seja, aquilo que podemos ver, é a expressão ecológica máxima. Se compararmos a foto recente de uma paisagem com uma antiga, conseguimos perceber o impacto que estamos gerando naquele lugar ao longo do tempo. Se registramos incêndios, desmatamento, secas extremas ou outros desastres ecológicos, podemos sensibilizar as pessoas sobre a responsabilidade que temos com o nosso futuro. O mundo em que vivemos hoje não é o mesmo em que cresceram nossos pais e avós. Talvez o lugar onde você vive possua características únicas que outras pessoas precisam ou adorariam conhecer. Muitas delas jamais poderão ir aonde você foi, passar por onde você passou. E talvez por isso mesmo possamos ensinar uns aos outros compartilhando nossos olhares pela fotografia. Muito obrigado e até a próxima.